Meus amigos, nós pedimos a espiritualidade maior, aqueles nossos diletíssimos irmãos espirituais mais velhos, nós usamos a expressão mentores espirituais, que eles nos ajudem a todos para o nosso estudo da noite. Nós falamos semana passada a respeito de uma figura espiritual, Cáritas, que foi um daqueles espíritos elevadíssimos que já no cristianismo primitivo já revelou as suas faculdades superiores, sendo martirizada em Roma como cristã. E ela veio participar com o grupo de espíritos de escola no apoio à transferência das informações do mundo espiritual para a Terra, na obra de Allan Kardec. Então, nós, no próximo jornalzinho aqui da casa, vai ser publicada a prece de Cáritas. Então, quem quiser ter de lembrança essa prece de Cáritas, é só pegar o próximo jornalzinho que ela vai sair lá impressa. E hoje nós gostaríamos de lembrar mais uma figura histórica do Espiritismo, que foi aquele emérito cientista, ilustre cientista italiano, César Lombroso, que nasceu no dia 6 de novembro de 1835, na cidade de Verona, na Itália. Ele era filho de uma família muito rica, então teve uma primeira infância assim, muito tranquila, como são os filhos das famílias muito ricas, como sabem bem os amigos, né? Que passaram essa experiência. Ele viveu esse período de primeira infância comodamente, mas nesses lances do destino, das nossas lutas terrestres, a sua família teve um problema de patrimônio e perdeu tudo. Eles ficaram totalmente desprovidos de recursos, mas mantiveram a honradez, a grandiosidade humana, porque eram pessoas cultas e de belíssimo caráter. Lombroso, desde os seus primeiros tempos de estudo, ele já revelou o brilhantismo intelectual próprio dos espíritos sábios. Ele conseguiu demonstrar o desenvolvimento da sua inteligência já naqueles primeiros idos tempos, amante do estudo, da natureza e dos bons livros. Um tio, observando as dificuldades financeiras da família, iniciou Lombroso da história universal e na literatura italiana, para que ele pudesse, com aquela cultura exemplar, ganhar a sua própria vida. Já aos 6 anos de idade, só para os amigos fazerem uma ideia, Lombroso já se deleitava com os versos de Dante Alighieri, que é o autor do clássico A Divina Comédia. Aos 12 anos, ele publicou um livro que se tornou um clássico, a respeito da grandiosidade do Império Romano e a sua decadência. Então, nós vemos
que com 12 aninhos ele já nos brindava com esses conhecimentos, a despeito das formidáveis dificuldades financeiras da família. Em 1850, aconteceu um fato bastante significativo para a história do Espiritismo e desse cientista notável. Um estudioso, médico, historiador, jornalista, intelectual, publicou um trabalho científico no Jornal de Verona. E por esse mesmo jornal, Lombroso publicou uma crítica construtiva àquele trabalho científico, uma crítica não agressiva, mas construtiva, fazendo um vasto arrazoado nos textos publicados pelaquele cientista. O cavalheiro, ao ler a crítica, ficou assim impressionadíssimo. Achou que junto ao Jornal de Verona havia um grande, um experiente jornalista que fizera aqueles comentários bastante judiciosos e quis conhecer quem seria esse César Lombroso. E o jornal patrocinou um encontro entre os dois, o articulista científico e César Lombroso, e qual não foi a imensa surpresa daquele sábio na história e nos capítulos científicos, ao verificar que César Lombroso, em 1850, era um menino de 15 anos. Então, por aí, meus amigos, por esses lances, nós vemos que os espíritos grandiosos, eles refletem, quando encarnados, o seu saber. Eles têm uma veia especial para a cultura, para o conhecimento e para a ciência que nos surpreende, porque eles são irmãos nossos mais velhos. Esse foi um episódio bastante ilustrativo da vida de Lombroso. Em suas luminosas caminhadas, ele estudou soldados, estudou presidiários, estudou doentes mentais. Em 1876, aos 41 anos, jovem ainda, 41 anos, o homem está no meio da sua jornada humana. Ele publicou um livro que fez um sucesso estrondoso a nível mundial. O Homem Delinquente era o título do livro. As edições se sucediam dos principais idiomas do mundo: o italiano, o espanhol, o francês, o alemão, o inglês e outros muitos idiomas traduziram esse pensamento de César Lombroso para dar uma ideia aos amigos da capacidade daquele espírito reencarnado. Ele ganhou com essa obra uma fama internacional. Ele foi considerado o pai da antropologia criminal. Tudo que Lombroso escrevia, ele se tornou juiz de direito na Itália. Ele se tornou uma pessoa de renome e tudo que ele escrevia, todas as suas doutrinas, as suas teses, tinham alcance mundial. Ele, com esse trabalho, ele dividiu a criminalidade em várias classes. Foi um psicólogo profundo, voltado sempre para a criminologia. E ele publicou, dividiu o crime em várias classes, várias categorias, para facilitar o estudo, especialmente dos juízes, para que pudessem tomar decisões saudáveis, razoáveis
dentro de uma coerência e um bom senso. Ele considerou o criminoso nato, o criminoso louco, o criminoso por paixão, o criminoso ocasional, aquele que também sentia prazer no crime, aquele que tinha aquela índole para o crime. Então, ele fez escola a nível mundial com os seus trabalhos. A sua doutrina nos dizia que o crime é uma herança da idade animal, da idade selvagem, que o crime é uma problemática de ordem moral. E erigiu a figura do criminoso irresponsável, definindo nesse título uma pessoa que tem uma inclinação inata para o crime. Lombroso tomou conhecimento a essa altura dos chamados fenômenos espíritas. E Deus, na sua infinita sabedoria, colocou na vida de Lombroso Eusápia Paladino. E eu me permito fazer um parênteses para falar um pouco sobre Eusápia Paladino. Ela foi, sem dúvida, o maior médium europeu de efeitos físicos, de materializações, de transporte e outros fenômenos de efeitos físicos. A nível mundial, ela foi o segundo maior médium de efeitos físicos, porque o maior médium de efeitos físicos esteve aqui em São Paulo, que foi Carmine Mirabelli. As pessoas que gostam de estudar a história do Espiritismo não podem deixar de ler os livros que falam de Carmine Mirabelli. Ele era realmente dotado de uma mediunidade como nunca se viu no mundo. Os amigos fazerem uma ideia, ele, para dormir, ele precisava colocar em cima da sua cama, sobre a sua cama, no alto, uma lâmpada de 200 watts, ou 200 velas, como quer o público, para que aquela claridade intensa queimasse o ectoplasma e ele pudesse dormir sem fenômenos mediúnicos. Então, a fenomenologia de Carmine Mirabelli, ou em português, Carlos Mirabelli, era realmente excepcional. Eusápia Paladino foi médium, uma dama, uma senhora médium extraordinária, mas como Carmine Mirabelli nunca existiu. Foi aqui em São Paulo e existem livros de historiadores, biógrafos a respeito da mediunidade de Mirabelli. César Lombroso tornou-se espírita convicto. E com a convicção espírita, ele mudou alguns conceitos daqueles princípios estabelecidos. Por exemplo, ele compreendeu com a doutrina espírita que Deus não manda à Terra espíritos predestinados ao mal e que não existe absolutamente ninguém em todo o universo que se vote ao mal eternamente. O mal é a ausência do bem. E o bem crescerá no coração humano, seja hoje, seja amanhã. É só uma questão de tempo, desabrocha na nossa alma o desejo do bem. Foi a conclusão que ele chegou com as luzes espíritas. Então, aquele chamado criminoso irresponsável, com uma índole para a criminalidade, que ele deu esse título de irresponsável, ele passa a depender muito da família, do apoio da sociedade, da educação e principalmente da religião. E ele levantou sabiamente a terapia espírita para esses irmãos nossos à luz do Evangelho do Cristo. A conversão de
César Lombroso ao espiritismo foi precedida das tentativas de muitos sábios, muitos cientistas como ele. E nós estaríamos Charles Richer, nós citaríamos De Rochas, Wallace, Flammarion, Camille Flammarion, Aksakov, e uma série de outros homens de ciência que tentaram convencê-lo das realidades espirituais. Mas ele ria quando se falava em transporte e materialização, e ironizava num riso sarcástico quando se falava que os mortos voltam, e ele não acreditava nisso. Então ele foi aquela pessoa que se opôs às realidades espirituais de uma maneira bem significativa. Mas Deus tem seus caminhos. E um dia colocou Eusápia Paladino na vida daquele juiz de direito, homem de ciências. E ela o convenceu, reduziu a pó todos os argumentos de César Lombroso, e ele publicamente pediu desculpas aos espíritas como um crítico honesto, porque dizia ele, eu falava das minhas convicções e hoje tenho novas convicções que se coadunam com a doutrina espírita. Meus amigos, César Lombroso foi um primor de genialidade. Ele, como uma espécie de retribuição àquele meio espírita que ele tanto criticou, ele lançou livros científicos notáveis, como Criminologia e Espiritismo, como Hipnotismo e Mediunidade, que são livros científicos, que nós temos sérias dificuldades de ler e de entender pela erudição dos textos, por abordar temas para os quais nós, pessoas simples, não estamos preparados. Gabriel Delany, em seus escritos, diz textualmente que o impulso do científico do espiritismo na Europa e no mundo deveu-se a César Lombroso. Ele foi uma pessoa capaz de vencer barreiras. A sua competência extrapolava as mais altas inteligências da época. E ele foi aquele cientista que teve a coragem de assinar embaixo como autor de textos e livros espíritas os mais notáveis do mundo. Ele se tornou um apóstolo da humanidade, daqueles indivíduos que caiu nas malhas da justiça, e ele, como juiz de direito, tinha que cumprir as leis, não podia agir ao arrepio das leis, e era obrigado a cumprir as leis. E quando a lei estabelecia uma penalidade, ele era obrigado a respeitar os textos legais. Mas ele fez discursos veementes e publicou artigos convidando as autoridades a fecharem as prisões, transformando-as em hospitais, porque os delinquentes, eles são, antes de tudo, almas enfermas, são doentes. O indivíduo pratica o crime porque é um enfermo espiritual. Então, Lombroso foi extraordinário nessas concepções. Nós, às vezes, vendo as coisas pelo nosso prisma puramente humano, nós não enxergamos a profundidade das obras da espiritualidade maior. Parece que foi apenas um acaso que um professor da Sorbonne viu uns fenômenos mediúnicos, chamados fenômenos espíritas, e trouxe ao mundo a mensagem espírita. Parece um simples acaso.
Acontece que a espiritualidade maior cercou aqueles espíritas dos primeiros tempos de almas luminares, como Cáritas, a quem nos referimos a semana passada, que era um espírito luminar, que eu aconselho a quem quiser se deleitar, consultar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 13 e 14, e há duas belíssimas mensagens de Cáritas, que mostra a sua grandeza espiritual. Mas os mentores planetários fizeram vir à Terra aqueles espíritos grandiosos para servirem de apoio à obra de Kardec. Então, nós citamos hoje César Lombroso como um dessas almas generosas que se materializaram na Terra para servirem de apoio moral à difícil obra encarada por Allan Kardec, que é uma alma estelar, é um espírito de grande hierarquia espiritual, aquele professor Rivel, que assinou a obra espírita com o pseudônimo de Allan Kardec. Então, meus amigos, esses homens extraordinários, que nós poderíamos citar muitos deles, como Camille Flammarion, que era um astrônomo, Aksakov, que era um cientista, De Rocha, William Crookes, e principalmente, que nos fala muito fundo, Darwin, Charles Darwin, aquele jovem que chocou a Inglaterra vitoriana, trazendo conceitos naturalistas bem diferentes daqueles consagrados pelos cientistas da época. Em 1859, ele publicou um livro que hoje é citado pela ciência, marcou uma época, período da ciência, que foi a origem das espécies. Às vezes a gente ouve pessoas dizer, Darwin dizia que o homem descende do macaco. Eu li a origem das espécies todinha e em nenhum ponto Darwin diz isso. Ele fala da evolução das espécies, que vencem não as espécies mais fortes, mas as mais adaptadas, que nós vemos membros da coletividade animal bastante sutis, como as borboletas, os colibris, que são sutis, leves, frágeis, entretanto, ganharam o mundo. E você encontra as delicadas borboletas, as butterfly, a nível mundial. Todos os continentes lá estão presentes, aquelas figurinhas frágeis. Foi isso que Darwin veio nos trazer para o nosso entendimento das espécies. E Allan Kardec, 2 anos antes, em 1857, nos trouxe a origem da alma humana através do Livro dos Espíritos. Darwin nos falou das espécies animais e Allan Kardec nos falou da espécie humana, mostrando que o homem é um espírito que tomou um corpo de carne, vestiu um macacão de carne para se manifestar no mundo, esquecer o passado e viver a vida presente, aproveitando as oportunidades evolutivas. Mais ou menos, quando nós temos que fazer alguma coisa de grande importância, o que é que nós fazemos? Nós nos concentramos naquela obra a realizar e esquecemos o resto durante aquele período. Não obtém sucesso a pessoa que vai fazer algo complexo com a cabeça voltada para outros problemas. Então, a reencarnação, na sabedoria divina, é um momento em que o espírito deixa a sua vida espiritual
ampla, profunda, para vestir a indumentária humana e centralizar-se numa obra a realizar, concentrar-se num trabalho a realizar. Então, essa sabedoria divina, nós precisamos trazer para as nossas vidas, sabermos fazer uma coisa de cada vez, de uma forma sábia, oportuna e produtiva. Darwin foi esse elemento extraordinário que foi contemporâneo de Allan Kardec. Ele focou a vida animal e Allan Kardec focou a vida espiritual. Ele veio, através do Livro dos Espíritos e outros livros complementares, nos mostrar de que os espíritos são uma das forças da natureza. As pessoas humanas pintam a vida espiritual, usam até a expressão fantasma, apresentam quadros fantasmagóricos, terríveis, como se os espíritos não fossem filhos de Deus, fossem monstros aleatórios que andam por aí, flutuando, levado pelo vento, sabe Deus para onde. Então, Allan Kardec veio mudar radicalmente, como Darwin mudou na Inglaterra vitoriana os conceitos naturalistas da época. Allan Kardec mudou também os conceitos espirituais, em que as concepções medievais pintavam o mundo espiritual de uma forma simplista, em audaciosa infantilidade para a cultura humana. Os espíritos são os homens que perderam o corpo físico, como os homens são os espíritos que vestiram um macacão de carne para uma movimentação do planeta terrestre durante 60, 80, 100 anos, para missões espirituais importantíssimas. E esse esquecimento que nós temos do passado, meus amigos, é uma bênção divina. Se nós tivéssemos uma lembrança ampla do nosso passado espiritual, nós perderíamos a nossa paz, porque nós iríamos, quanto mais para trás, recapitular procedimentos lamentáveis do nosso passado espiritual. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, joga um véu sobre o passado para que nós esqueçamos os compromissos lamentáveis do ontem e podemos, com tranquilidade de alma, vivermos a vida presente. Mas as sequelas físicas ou psíquicas que nos atingem revelam o nosso passado. Se formos bons observadores, veremos que o passado reflete-se no hoje, porque somos herdeiros de nós mesmos. Às vezes, uma pessoa que reclama da sua aparência, porque nós surgimos na Terra com uma aparência que não é aquela que nós gostaríamos. O cabelo, a pele, o tipo físico, a barriga de tanquinho, né? Tudo isso é uma consequência do ontem. Nós provavelmente abusamos da boa aparência no ontem. E hoje pedimos um cabelo escasso e de má qualidade, uma pele manchada, para que nós não cometamos os erros do ontem. E um ponto, meus amigos, bastante importante a ser considerado, é a questão de natureza financeira. Quando nós, na vida presente, temos o nosso nome em realce por um poder transitório de qualquer natureza, nós corremos o risco de abusar do poder.
E abusar do poder econômico é muito comum. É muito difícil ter dinheiro em grande quantidade, vastas expressões pecuniárias, e não nos perdermos em práticas tolas e irresponsáveis, em prejuízo nosso e do nosso próximo. E é por isso que nós, às vezes, surgimos na Terra, naquela penúria financeira, vivendo com grandes dificuldades, contando as nossas moedas, porque isso é necessário para o nosso equilíbrio espiritual, para nós aprendermos a valorizarmos os dons da vida, aquelas coisas maravilhosas que Deus coloca na nossa existência, como a saúde, a boa aparência, os recursos financeiros abundantes, às vezes mais do que nós conseguimos gastar. E aí nós fantasiamos a vida. Passamos a achar que o planeta Terra é uma instância de veraneio. É assim, um grande parque de diversões, e podendo financeiramente bancar essas tolices humanas, nós assumimos responsabilidades muito grandes. Vivemos num luxo elevado, enquanto famílias inteiras vivem sob as pontes, ou naqueles barracos infectos das favelas, sem água e sem luz, e com uma despensa alimentar bastante escassa. Então, meus amigos, nós não podemos perder o rumo das nossas direções espirituais. E é essa a maravilha da doutrina espírita que encantou César Lombroso e que ele abraçou do fundo da alma. Ele examinou a obra kardecista e se encantou com aqueles textos maravilhosos e tornou-se um expoente extraordinário na defesa da doutrina espírita, publicando livros de cunho científico para a ilustração dos ensinamentos dos espíritos. Então, meus amigos, nós, semana passada, nos lembramos de um expoente espiritual, que foi Cáritas, e hoje nos lembramos de um expoente espiritual encarnado, que foi César Lombroso. Ele foi um extraordinário companheiro, um extraordinário colaborador da causa espírita, e ele, onde estiver, receba a nossa carinhosa homenagem humilde aqui nessa noite. Muito obrigado, Jesus nos abençoe e nos ampare.